Oi, gente. Cenário um pouco diferente hoje, mas também um vídeo um pouco diferente. Não vou falar sobre livros, hoje eu vou falar sobre filmes, porque esse ano, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu me empenhei, entendeu? Em ver todos os filmes do Oscar. Todos estavam concorrendo, pelo menos, a melhor filme. E queria aproveitar para dar essa palhinha pra vocês também, para além dos filmes, dos livros lidos, um pouco também sobre os filmes assistidos. Eu amo que meu último filme visto foi simplesmente Shall We Dance? Com a Jennifer Lopez e o Richard Gere, porque essa semana é a semana do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 9 e eu tô simplesmente revendo todos os filmes, todos os meus guilty pleasures que eu mais amo, tipo, todos os dias. Isso pode ser uma outra lista também, mas enfim, pra caso alguém queira ver, Shall We Dance? Tururu. Coisa... Por que eu tô mostrando isso, né? Se eu posso botar aqui. Enfim. Vamos lá, na lista de melhores filmes a gente tem o primeiro, The Holdovers, Os Excluídos. Eu lembro que eu assisti esse filme, eu tava em São Paulo, com a minha querida amiga Letícia, maravilhosa. Um beijo enorme. E eu confesso que eu gostei muito desse filme, fiquei bem emocionada. Eu tô curtindo muito essa onda, assim, de filmes que existem professores como protagonistas. Confesso que, né, é bem appealing pra minha figura. Mas, ao mesmo tempo, eu achei um filme bem natalino, assim, meio sessão da tarde, de certa maneira. E eu fiquei muito surpresa ao vê-lo aqui concorrendo a melhores filmes, assim, sabe? Eu acho que não tem essa proporção, mas atuações maravilhosas, roteiro muito bem escrito, as últimas cenas eu chorei a beça, uma troca de olhares, uma troca de mãos, uma coisa assim de outro mundo mesmo, muito bonito. Só não sei se é tamanho de melhor filme Oscar, mas isso aí também, né, subjetivo, depois a gente vai falar sobre isso. O segundo filme que tá pelo menos aqui na minha lista é o American Fiction, que assim, gente, eu vou dizer pra vocês, um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo é por conta desse filme. Porque eu tenho certeza que esse filme não chegou nas pessoas que deveriam chegar. Aliás, eu acho que esse filme não está sendo nem um pouco comentado, assim. E olha que a minha bolha é uma bolha bem cinéfila, e mesmo assim as pessoas estão meio que cagando pra esse filme. Eu percebi no Letterboxd também que tem pouquíssimas avaliações, se você for comparar com os demais. Então, assim, fiquei muito surpresa. Por que que, não sei, me disseram também que talvez tenha a ver com a questão da Amazon, porque é um filme da Amazon, e eu não sei se eles não... Tipo assim, como a Amazon tá tendo problema de distribuição, não distribuição, mas de publicidade em torno do filme, né? Talvez tenha algo a ver com isso. Mas assim, o filme é genial. O filme trata de uma maneira muito delicada e sutil uma questão que pra mim é muito difícil de ser debatida, que é a questão da representatividade. Eu acho que um dos maiores ganhos que a gente teve enquanto século XXI, com certeza, foi a ascensão da subjetividade, né? Por mais que hoje em dia as pessoas falam que, nossa, nunca antes na história da humanidade pessoas tiveram tantas crises de ansiedade, ou depressão, enfim, a doença do século, a depressão, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é um ganho, entre muitas aspas aqui, com a ascensão justamente da subjetividade. Ou seja, hoje em dia a gente se considera indivíduo, hoje em dia a gente se considera digno de sentir coisas, de nomear coisas, de lidar com essas coisas. Coisas que sempre existiram, mas agora elas estão tendo uma outra roupagem, outro tratamento. E eu acho que é normal, assim, sabe? Sabe quando a mola é exprimida ao máximo? É lógico que a gente vai pro extremo depois que a gente tem a descompressão. Mas a gente depois encontra um equilíbrio. Eu acho que é um ritmo interessante de... entre muitas aspas, evolução. Mas voltando à questão da representatividade, que eu tenho um nó absurdo, esse filme vai falar justamente sobre um outro professor. Olha isso, gente. Isso pra mim já é, assim, o bastante pra eu ficar muito feliz. Aqui na França também a gente tá tendo vários filmes com professores. Eu tô achando isso o máximo, porque meus filmes favoritos sempre têm professores. De verdade, pensando aqui. Professores ou gurus? Essa coisa de guru, professor, mestre, ai, eu amo. Eu sou obcecada. Enfim. Mas esse filme vai falar sobre um professor. E agora eu não me lembro exatamente... Ah, não, ele tá indo pra Boston, a família dele é de Boston. Ele é um professor universitário. E ele dá uma matéria, se eu não me engano, a ver com a questão de raça, história e literatura. E aí ele tá muito nervoso, tá meio agitado e tal. A galera fala, meu filho, vai descansar um pouco, vai ficar com a sua família um pouco, não sei o quê. A mãe dele tava doente, ele descobre isso também. E acontecem algumas coisas que eu não posso dizer em Boston. Acontecem muitas coisas em Boston, na verdade. Que tira ele um pouco desse personagem que ele sempre habitou, de esse professor, enfim, universitário e tal. Ele encontra uma outra escritora lá,
que fez um best-seller absurdo, essa questão da representatividade, falar em primeira pessoa, né, de se tratar enquanto um personagem mesmo, né, enfim, essa coisa da primeira pessoa. E aí ele fala, gente, mas isso não é um gênero tipo assim, isso não tem valor, sabe? Tipo, ele se considera bem longe das outras pessoas. Se você considera, ele acha que se você se enxerga muito no livro, por exemplo, aquilo não tem exato um valor. Enfim, e aí ele se propõe a fazer algo parecido com o que ela fez. E aí ele começa, do dia pra noite, a escrever um livro que ele vai falar My Pathology, é o começo do... O livro se chamava assim, no começo, e depois ele vira Fuck. E é uma coisa muito crua. Me lembrou muito, se a gente fosse querer trazer pro Brasil, uma coisa um pouco como Sol na Cabeça, sabe? Que eu acho magnífico, assim, mas existem pessoas que não vão ver valor naquilo. E ele era um desses caras, entendeu? Mas o filme é muito mais genial do que eu tô falando. Me surpreendi muito por ele estar concorrendo a melhor filme no Oscar. Não que ele não mereça, ele merece. Mas eu achei o formato dele muito diferente. Eu achei que ele tinha cara de série, por exemplo. Se aquilo fosse dividido em 5 episódios, 6, eu achava que era muito mais palatável, assim. Mas é um filme, e que bom que é um filme, que bom que tá concorrendo ao Oscar, e que bom que por causa disso chegou até mim. E eu fiquei completamente mesmerized. Então, maravilhada, indico muito American Fiction. Muito, muito, muito mesmo. O terceiro filme da minha lista é Zona de Interesse, que eu assisti também por conta do Oscar. Já tinha ouvido algumas pessoas falarem sobre, mas uma das minhas grandes motivações era meio que zerar essa listinha. E eu confesso que eu odiei esse filme. Em todos os sentidos, é um filme desesperador, é um filme constrangedor. Não é pra você gostar, na verdade, desse filme, né? A arte também não é pra ser gostada, a arte é pra ser sentida. E essa coisa... Nossa, nunca... Gente, deixa eu trazer só um negócio aqui, vou sair um pouco do tema, mas é porque me chocou muito, assim, descobrir a origem da palavra empatia, porque a gente considera que a empatia tá muito ligada à psicologia e ao sentir... algo que nem aquela pessoa, num critério de igualdade ali, né, muito utópico e subjetivo, mas você consegue sentir como aquela pessoa sentiu. E, na verdade, a empatia, ela não surgiu nesse contexto, ela surgiu no contexto estético, de arte. E a arte seria capaz justamente de trazer essa empatia, que não é sentir igual a pessoa, mas sentir com a pessoa e fazer você sentir coisas. E, definitivamente, esse filme está no critério artístico porque te faz sentir coisas, muito nojo, muito asco, mas eu achei um filme que considero muito cansativo. Eu achei que a premissa dele é muito básica para tanto tempo, assim, e aí isso vai ficando muito insuportável. E eu acho que não é insuportável por causa do tema, porque o tema é insuportável também. Né, no maior, como é que eu posso dizer? É insuportável, tipo, literal, né? É muito triste, é sobre nazismo, é sobre campos de concentração. Mas eu acho que, não sei, eu não achei esse filme nem um pouco... Não sei, eu não gostei. Eu achei interessante durante 15 minutos e depois eu já entendi a história. Eu não sei, eu posso estar falando besteira aqui, provavelmente estou. É a mesma atriz que faz Anatomia de uma Queda e ela fala alemão, né, no filme. Eu fiquei muito chocada. Tem que descobrir mais sobre ela, mas enfim. Ela sim, está incrível, porque ela é incrível, mas o filme não. Barbie! Ai, gente, faz tanto tempo que eu assisti Barbie, meu Deus, foi no passado, foi no meio do ano passado, eu acho. Ou seja, faz muitíssimo tempo. Eu já ouvi tantas coisas sobre Barbie, de pessoas tão queridas, tão amadas, que eu considero tanto, que se discordam tanto entre si. Então, eu confesso que a minha opinião sobre Barbie é um pouco conflitante, assim, sabe? Eu acho um filme ok, eu não acho que é um filme pesado. Pesado nunca vai ser, né? Quer dizer, não sei se alguém considera esse filme pesado. Mas eu não veria de novo também, eu não sei. Eu acho que se passaram-se algumas camadas desde que eu vi esse filme e eu tô tendo dificuldade de lembrar de qual foi a primeira sensação que eu tive ao assisti-lo, porque os outros estão bem frescos e Barbie tá muito velho pra mim. Mas, enfim, eu considero a opinião e a crítica da Manuela... Meu Deus do céu, eu vou botar aqui em algum canto. Mas é da Manuela da Folha de São Paulo. Ela tem uma coluna, e eu acho que uma das colunas falou sobre esse filme, onde ela fala que o Ken, na verdade, é o protagonista e não a Barbie, porque toda a história do personagem e tal, né, o arco dramático e tudo mais, acompanha justamente o Ken. A redenção vem com esse personagem. E a Barbie estaria ali como coadjuvante. Tanto é que a Margot nem foi... E aí já é uma outra questão, né? Foi justo ou não foi justo? Confesso que eu não entrei muito nessas tretas e não vou entrar aqui também.
porque eu quero falar de mais de outros filmes. Mas, enfim, é isso. Eu acho que é interessante enquanto conceito, interessante enquanto figurino também. Eu achei que as atuações foram ok, mas não sei, acho que eu preciso me aprofundar mais sobre. Posso deixar assim? Porque, enfim, acho que eu não pensei muito sobre esse filme. Oppenheimer foi o único filme da lista que eu não assisti de propósito. Fiz aí essa escolha de não assistir porque, não sei, mas algo me disse pra não assistir esse filme do Nolan. E engraçado, porque hoje em dia eu escuto muitos Elefantes na Neblina, vocês sabem disso. Com certeza, se você tá vendo esse vídeo, você sabe disso, porque são as pessoas mais fiéis. Mas no Elefante da Neblina, eles são muito fãs do Nolan, né? Então eu tô querendo ir e explorar esse ambiente de Nolan. E eu sei que o Oppenheimer é um dos, é o último no caso, mas eu sei que não é o melhor. Então eu vou tentar ir antes no Nolan pra depois chegar no Oppenheimer, pode ser? E depois eu digo pra vocês o que eu achei. Nesse último domingo eu assisti ao... Estamos aqui no sexto indicado, que é Pobres Criaturas, que eu fiquei obcecada por esse filme. Obcecada. Eu nunca vi nada parecido. Aí é aquilo, né? Tem gente até comparando um pouco Barbie com Pobres Criaturas, de certa forma, porque tem a questão do movimento, né, artístico, que é perfeito, assim, que ambas atrizes tiveram que fazer um trabalho magnífico de ter que se portar, assim, né, enquanto uma criança ou enquanto uma boneca. E, de certa forma, acho que as duas são até bem parecidas nessa questão do físico. Mas é um trabalho sensacional, vai virar newsletter com certeza. Talvez esteja inclusive, talvez esse vídeo esteja dentro da newsletter de Pobres Criaturas, porque eu saí completamente, assim, em êxtase. Eu não conhecia o trabalho desse diretor, do Yorgos, vim a descobrir que ele é grego, e aí eu fiquei, nossa, realmente, é uma mente pensante muito europeia nesse sentido, assim, ocidental europeia. Porque se você for parar pra pensar, os capítulos em Portugal, na França, enfim. Num contexto que a gente vê aqui muito Estados Unidos, né? A gente vê Nova York, Michigan, Chicago, Boston. E aí agora a gente vai pra Portugal. Tipo, qual foi a última vez que você viu um filme indicado ao Oscar que esteve em Portugal? Não sei, mas isso ficou na minha cabeça. Atuações incríveis, direção absurda, figurino absurdo, cenário absurdo. Tipo assim, é absurdo. Me chocou muito mais, assim, do que Barbie, por exemplo. Então, Pobres Criaturas tá aí. Acho que é um filme que eu veria milhões de vezes. Inclusive, meu irmão Dudu Veloso, acho que eu nunca expus ele aqui. Não sei se é o local, o momento, talvez eu tire essa parte da edição. Mas Dudu meu irmão tem 18 anos. E ele é um gêniozinho do Letterboxd, gente. Se ele deixar, eu vou pôr aqui o print da crítica dele, que é muito maior do que a minha. E eu achei muito bonito, assim, o jeito que ele viu, porque... Como eu sou da antropologia, eu já tinha visto, tipo assim, aqueles filmes do Truffaut, sabe? Sobre os garotos selvagens e tal. Então me lembrou muito essa estética da pessoa amoral, né? O que leva uma pessoa a ser amoral. Mas eu nunca tinha visto uma mulher amoral. Principalmente uma mulher que vai se descobrindo, conforme vai descobrindo a sexualidade, o seu corpo no mundo. É interessantíssimo. E meu irmão vendo isso com os primeiros olhos, foi tão bonito. E a crítica dele foi tão bonitinha. Bonitinha não, boa. É bonitinha porque eu tenho apreço e afeto, mas é muito boa. E eu fiquei muito feliz de ter lido, ter visto o filme e principalmente ter visto meu irmão vendo o filme. Mesmo separados, eu acho que a gente viu junto de alguma maneira. Vidas Passadas, o que dizer desse filme, gente? Eu abro um sorriso imenso, não tem como, porque... filmes muito femininos. Aí, uma questão do Yorgos, né? Eu fiquei muito chocada como esse filme foi feito por um cara, porque eu achei muito sensível, assim, sobre questões principalmente femininas. Então, eu me surpreendo, não que seja raridade, mas assim, eu acho que é digno de nota a gente sublinhar que isso foi feito por um cara, porque querendo ou não, eu achei belíssimo esse trabalho. E no caso de Vidas Passadas, Past Lives, né? Vidas Passadas. No caso, dá pra ver claramente que é uma mulher fazendo, né? Porque é uma textura diferente, é um tempo diferente, milímetros ali, silêncio. É um filme sobre silêncio, principalmente. Pra mim, isso ficou muito na minha cabeça. Na minha newsletter eu falo muito sobre isso, né? O que escapa das línguas? Quem é você quando você não tá pensando em uma das línguas? Quando você fala uma coisa que nem você entende, né? Tem uma cena que ficou muito na minha cabeça. E também depois se propagou em outros livros que eu tava lendo na época, agora em fevereiro, março,
que era exatamente sobre isso, sobre pessoas que são bilíngues ou poliglotas, enfim, e aí estão com um parceiro que só sabe falar uma das línguas ou algumas das línguas, e ela pensa em outra língua, e ela fala meio que em voz alta, e aquilo se perde. E aí a pessoa não lembra o que ela falou, o cara que estava do lado dela não sabe o que ela falou, e é isso, o que é isso? Que é a verdade, em última análise, né? Como dizia a Molly, tá lá na minha newsletter, gente. Pra vocês entenderem esse lapso que acabou de acontecer aqui, vocês vão entender melhor na newsletter, que estão com as referências. Mas, enfim, vidas passadas, veria bilhões de vezes, choro copiosamente. É um afago para todos os seres que estão como eu em processo de migração, ou migrantes, ou poliglotas, ou pessoas que se relacionam com pessoas internacionais, né? Relacionamentos trans internacionais. Enfim, é importantíssimo e belíssimo. Anatomia de uma Queda. Gente, eu vi esse filme, foi muito engraçado, porque eu vi esse filme, eu não sabia que ele era francês, e eu vim com ele no avião. Eu vi Vidas Passadas e depois eu comecei a assistir Anatomia de uma Queda. E aí eu terminei com ele aqui. Então tá uma coisa bem francesuda, assim, comendo baguete quase na padaria e vendo esse filme no streaming. Pirataria. Aí, ai, gente, simplesmente um caos, né? Eu acho esse filme chato, assustador e belíssimo ao mesmo tempo, que é um pouco o que a França é pra mim, em última análise. É muito complicado, complexo, é literário, é estranho, é um juízo de valor completamente, sabe, completamente fora da casinha, fora da casinha. Mas é interessante, é um filme muito interessante, aquela música não sai da sua cabeça, definitivamente. A atriz principal é maravilhosa. E aí depois eu vim a descobrir que um dos melhores diálogos desse filme, que é quase, na verdade, um monólogo, né, pela protagonista, é uma resposta ao História de Casamento com o Adam Driver e a Scarlett Johansson. Então, inacreditável, é muito bom. Essa parte é muito boa e eu acho que talvez ela leve o Oscar por conta disso. Mas eu acho que a Emma Stone também tem muita chance de ganhar. E eu acho que as duas são muito boas. Eu tendo a preferir a Emma Stone porque ela literalmente foi do bebê adolescente, a mulher adulta, a prostituta, a casada, a doida, tudo, né? Em um filme só. Então, enfim. Eu acho que ela ganha, gente. E a minha torcida é pra que ela ganhe mesmo. Não basta o La La Land, ela merece muito mais. Maestro foi um filme que eu vi, e aí eu vi por conta de uma amiga que tinha falado de uma frase específica que representava ela, e aí na época eu ri, e eu falei, tá, vou ver esse filme por você. E aí eu vi. E assim, gente, é aquilo que eu já falei na minha Letterboxd também, tô sendo um pouco repetitiva, porque eu já fiz essas análises em outras camadas, mas eu acho que é um ato desesperador, assim, um ato desesperado do Bradley Cooper de ganhar um Oscar e querendo fazer tudo ao mesmo tempo, que eu acho muito estranho, assim, de querer roteirizar e fazer a direção e também ser protagonista e atuar, enfim. E aí tem alguns planos que eu fico, gente, ele literalmente botou a câmera ali pra ele ficar assim, sabe? E eu fico, meu Deus, como é que pode? E achei um filme chato, achei uma coisa meio à la Pianista, só que preto e branco, só que cansativo. É uma figura extremamente interessante para os Estados Unidos, eu sei que é, mas ao mesmo tempo não me cativou, assim. Não sei, eu acho que a história é interessante, eu leria a biografia, por exemplo, mas eu não gostei do filme em si, achei chato, não veria de novo. Isso para mim é um critério muito importante. Veria de novo? Qual daqui eu veria de novo? American Fiction, talvez Os Excluídos, Pobres Criaturas e Vidas Passadas. Esses são os filmes que eu acho que eu veria de novo. Bom, gente, e o último filme é O Assassino da Lua das Flores. Vamos falar sobre esse filme. Eu lembro que quando eu assisti ele, parece que foi em outra vida, mas ainda foi esse ano, se eu não me engano. Eu estava em São Paulo e eu fui ver sozinha esse filme, porque era tipo 4h30 da tarde, o filme tem 3h40. A maioria das pessoas não tem acesso a ir no filme 4h30 da tarde, né? Então eu fui sozinha mesmo, porque eu sabia que se eu fosse ver em casa eu não ia conseguir assistir, e se eu fosse de noite eu ia dormir. Então era o único horário que eu conseguia me encaixar, assim, de certa forma. E aí eu lembro que era no subsolo do Petra, ou seja, não tinha sinal de celular. E aí era difícil pra mim, porque às vezes, gente, em um filme de quase 4 horas, você tem vontade de, né, respirar um pouco pra fora daquele mar. E aí eu lembro que eu não tinha acesso ao celular, e a única notificação que chegou pra mim era uma notificação do Globoplay, dizendo que a Vanessa Lopes tinha apertado o botão do BBB. Eu falei, gente, é o apocalipse, é o apocalipse. E eu lá presa vendo filmes de 3h40, vendo Scorsese.
Eu achei o filme magnífico, achei o filme maravilhoso. Eu sou daquelas que gosta de Scorsese, sou daquelas que gostei desse filme, principalmente da protagonista, né, da Lily Gladstone. Eu até decorei o nome dela, não precisa nem ver aqui, porque eu fiquei com ela muito na cabeça. Eu achei que... É isso, eu gosto muito dos atores que se comunicam em silêncio. E ela é literalmente, ela é fatalmente, definitivamente uma atriz que se comunica no silêncio. Isso diz muito também sobre a própria personagem, né? Que é uma pessoa que não tem necessidade, que nem pessoas, né, os brancos, vamos supor assim, de falar e falar e falar e falar. Não, ela sente, ela escuta, ela sabe o que a natureza está dizendo, ela quer ver o corpo da pessoa antes de ver o que tem para falar. A pessoa, né, habita uma outra esfera, uma outra cosmovisão, uma outra ontologia. Então, o personagem dela cabia, né, esses silêncios, que dizem muito. E eu queria muito que ela ganhasse melhor atriz, justamente porque eu sei que vai ser muito difícil, tomara que não, mas eu não acredito que o mundo seja tão bonito assim. Que ela consiga uma outra chance de representar algo que para ela eu sei que é muito importante, para todos nós também deveria ser. Para mim é muito importante, mas para ela principalmente, porque ela é uma atriz originária e ela conseguiu pegar um papel de protagonismo com essa densidade nos Scorsese, 3 horas e 40, sobre um papel de uma figura originária. E quando é que isso vai acontecer de novo? A minha hipótese é que nunca. Eu espero que sempre, mas assim, não sei quando. Então por isso que eu queria dar essa estatueta à Lily Gladstone, mas ao mesmo tempo, depois de ver Pobres Criaturas, eu confesso que eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque... Pra mim é muito difícil não dar pra Emma. Enquanto eu não tinha visto ainda Pobres Criaturas, eu tava super com a Lily e agora eu lancei um pouco a mãozinha dela. Mas enfim, o filme é bem interessante. Não veria de novo justamente porque eu... Nossa, gente, depois você sai desse filme, é muito engraçado, porque hoje eu tava vendo Dança Comigo, que é um filme que tem 1h46, é um filme normal, né? Um filme de duração normal. E aí você começa a agradecer tanto, porque acho que você perde um pouco o parâmetro do que realmente deveria ser a longura de um filme, e aí você fala, meu Deus, eu já vi um filme de 4 horas praticamente, então 1h40 é muito pouco, e aí você acha que tudo tem um formato de série. Enfim, gente, e eu achei engraçado isso, realmente, como que mudanças de parâmetros podem acontecer. Mas enfim, esse foi o meu vídeo do Oscar. Desculpa se teve alguns sonzinhos de ambulâncias e obras. Paris não para nem por um segundo. E olha que eu estou numa biblioteca quase privada. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou a pessoa muito dos filmes, mas ultimamente eu tenho sido e eu tenho descoberto o Letterboxd. Então me sigam no Letterboxd, me sigam no Substack, que eu tô falando um pouco mais sobre filmes lá também. E eu tô bem cinéfila, gente. Esse ano, estamos agora, o quê? Dia 4, 5 de março. Eu já vi 24 filmes esse ano. Tô louquinha da cabeça, gente. Eu tô botando isso como parâmetro de qualidade de vida. Você conseguir assistir um filme antes de dormir sem celular perto. De preferência com um livrinho no lado. Também um abajur. E aí, é assim que eu descubro uma felicidade noturna. Mas enfim. Um beijo, gente. Curtam, compartilhem. Nunca falo isso, mas curtam, compartilhem, sejam felizes e façam o que vocês quiserem. E até dia 10 de março com os resultados. Beijo!